Colossenses 2, de 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que Deus aplique em nossos corações. Vamos ser conduzidos pelo coral num hino de louvor a Deus. Pai Santo, pedimos tua iluminação do teu Santo Espírito sobre nós. Aproximamos diante da tua palavra com completa consciência da grandeza do Senhor, da tua santidade, do teu poder imenso, ainda que não possamos, Senhor Deus, ter a medida exata, porque tu és infinitamente poderoso, tu és o maior de todos, porém nós temos noção, e é essa noção que nos faz tremer diante do Senhor, reverentemente diante da tua palavra. O teu Espírito nos conduza, tanto o que fala quanto os que ouvem, para que a tua igreja seja edificada e para que o teu nome seja engrandecido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei quantos estão a par disso, mas nós estamos a caminho de um grande julgamento na terra. Alguns procuram ignorar. E ignorar não é a solução para essa questão. Fazer de conta que ele não vai acontecer não é verdade. Eu me lembro de alguém contar a respeito de um culto evangelístico que teve no interior de Minas e que chamaram um pregador da capital que era famoso por conseguir comover grandes multidões e ser muito engraçado. Então levaram um pregador especial. E como era um culto especial, então aquela igreja fez convite para as autoridades, para todos os vereadores, para os prefeitos, para o prefeito da cidade. E a cidade também era o local da comarca, da região. Naquela época tinham menos juízes do que hoje, então várias cidades tinham uma comarca única. E o juiz, que é talvez a pessoa mais poderosa, resolveu ir no culto. Então a igreja toda estava lá e de repente viu o juiz entrar, ele chegou em cima da hora, então teve que sentar mais na frente. À medida que ele foi passando, todo mundo foi. E o pregador fez aquela pregação, e aí mandou a igreja orar, e aí, no meio daquela pregação toda esfuziante, o que aconteceu foi que ele fez um apelo. Os membros da igreja estavam orando, mas somente com um olho. O outro olho estava no juiz, né? O juiz sentado na frente, não tinha mais lugar para ele, sentou perto de um velhinho, e ali então a igreja olhando para ver se ele ia à frente. Houve o primeiro apelo, houve o segundo apelo e nada do juiz ir à frente. No terceiro apelo, o juiz se levanta, se conduz, se ajoelha na frente do pregador e recebe a oração. Então ele saindo da igreja, o pastor deu um abraço no juiz que ele conhecia e disse: como eu estou feliz do senhor ser um irmão agora. Mas também é difícil não se converter com uma pregação tão comovente como essa. E o juiz disse: não, a pregação não me impressionou. O orador é bom, mas eu estou acostumado com o tribunal de júri. Estou acostumado com o advogado que faz os jurados chorarem, faz os jurados rirem. Essa manipulação eu conheço os métodos. Então o pregador não me impressionou muito. Então por que o senhor converteu? O senhor foi à frente? Ele disse que aquele velhinho que estava do meu lado, na terceira vez que o pregador chamou, ele me deu uma cutucada e falou: se o senhor não for lá na frente, o senhor vai para o inferno. Aí ele falou, diante de uma verdade, falou assim: eu estou acostumado com tudo isso, mas eu conheço de julgamento. E ele tinha razão. Eu vou comparecer diante de um tribunal e a proposta que me foi feita era boa, sim. Então eu entreguei minha vida a Jesus por isso, por medo do julgamento, porque julgamento ele entende. E de juiz, né?
Imagina o reto juiz não julgando. Pois é, queridos, então, a situação que esse juiz passa é a mesma que cada um de nós passa. E me refiro tanto se você é evangélico, se você não é, se é católico, se é espírita, todos compareceremos diante do Senhor. E qual é o seu argumento para que Deus não te condene? No livro de Gênesis nos conta que Adão foi expulso do jardim e que anjos foram colocados para que ele não entrasse de volta no jardim. Os irmãos que já leram isso, talvez não perceberam, mas isso se trata de uma prisão. Aquele jardim era o lugar que tinha a árvore da vida. A vida estava lá dentro do jardim. E nós, por causa do nosso erro, por causa de Adão, nosso pai, ter testado Deus, ter duvidado e admitido que Deus pudesse ter mentido para ele. E por isso ele transgrediu, tanto ele quanto ela. Ambos foram expulsos por essa razão. Porque debaixo de juízo, talvez houvesse remissão para eles. E isso é extraordinário. Cada um de nós vai comparecer e é bom você se preparar. O que você vai apresentar para o juiz que pode convencê-lo? É interessante que é disso que Paulo está falando nesse texto. Porque ele está escrevendo por uma igreja que estava sendo invadida por uma teoria, uma heresia, estava se filtrando no meio da igreja, que na verdade era uma mistura de uma crença firme na filosofia de Platão, porque eles admiravam muito, os colossenses faziam parte da cultura grega. Colossos está colocado bem nessa região, né, onde se falava grego e onde se espalhava a cultura grega e os grandes filósofos. Então Platão saiu com uma história de que o mundo natural é ruim, é mau, e o espírito do homem é bom. Isso fez com que algumas pessoas, então, crendo nisso e se entregando a Jesus, mudassem o Evangelho, dissessem que Jesus não veio em carne. E por ele não ter vindo em carne, logo, por quê? Porque se Jesus veio em carne, então Jesus se contaminou. Só que a teologia de Jesus é o inverso. O cristão ele tem que crer diferente de Platão. Platão errou. Ele era um observador, acertou em muita coisa, mas eu tenho absoluta certeza que quanto a isso ele errou. Porque Jesus disse que a matéria não é em si má ou boa. O espírito é que é mau. Ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É de dentro do homem, diz Jesus, que saem os homicídios, que saem os roubos. É de dentro do homem que sai o mal. O mal da terra, queridos, não tem sua origem num partido, não tem sua origem em uma ideologia. O nosso inimigo não é esse. O mal da terra está dentro de nós. Aliás, as grandes atrocidades que os homens fizeram foram horríveis. Mas eu não preciso lançar mão dela, porque a soma dos pequenos delitos que nós chamamos, eles são realmente muito grandes. E eles que causam todo o problema da terra, toda a desavença na terra nasce de não mudarmos esse coração único, esse coração de Adão. E é exatamente nessa perspectiva que Paulo escreve aos Colossenses, que ouviram o Evangelho, converteram o seu coração a Jesus, mas agora estavam sendo envolvidos com o que os teólogos chamam de pré-gnosticismo, porque mais tarde surgiu uma heresia chamada gnosticismo. Nessa época ela era embrionária, ela estava dentro da igreja. Algumas pessoas estavam dizendo que Jesus tinha uma aparência, os homens achavam que Jesus estava ali, mas ele nunca veio em carne. E aí Paulo escreve para dizer, aí outros diziam que não, que Jesus veio em carne mesmo, mas ele não era Deus, porque se ele fosse Deus ele não teria corpo. Nesse capítulo, nesse livro, Paulo escreve uma coisa que é extraordinária, reveladora sobre Jesus. Ele diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo diz, habita corporalmente, no corpo de Jesus, Deus estava totalmente presente. É isso que Paulo fala. E por que ele diz isso? Exatamente para quebrar essa doutrina errada de que Jesus não tinha corpo, ou que se Jesus tivesse corpo, então ele não era Deus. Esse livro, essa carta que Paulo escreve aos Colossenses,
Uma igreja que ele nem chegou de visitar, mas que discípulos deles evangelizaram pessoas e os colossenses se converteram. Então, Paulo agora escreve da autoridade de apóstolo, dizendo a eles, esclarecendo a respeito das heresias. E essa filosofia é exatamente o que está aí no início do parágrafo, no verso 8, se você acompanhar. Verso 8 diz: cuidado que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Na igreja, não pode haver nada que seja isso, que possa desviar você de Jesus a pretexto de uma coisa funcionar melhor do que outra. Jesus é perfeito. Nele já reside, como disse Paulo, a plenitude da divindade. Então, ele está explicando o que é que nos prejudica aos olhos de Deus. Estamos profundamente prejudicados no nosso julgamento, que você terá, e se prepare para isso, porque nesse julgamento diz que uma coisa que nos prejudica são as ordenanças. Deus deu a lei dele ao seu povo. E quando a lei foi dada, quando os 5 primeiros livros da lei foram escritos, o propósito deles era instruir o povo no caminho que devia andar. Uma das instruções é que esses homens deviam se circuncidar. Explicando mais claramente, circuncisão, o sacerdote pegava o pipil do bebê com 8 dias de nascido e cortava aquele corinho, né, que comumente o pessoal chama de bico de lamparina, e que hoje na medicina se chama de operação de fimose. Então aquele couro era arrancado, então o hebreu trazia dentro da sua roupa, sem que ninguém pudesse ver, mas ele sabia, uma marca, uma cicatriz, que era a comprovação de que ele tinha uma aliança com o Senhor. Isso Deus instituiu quando Abraão teve Ismael, e Deus estava prometendo Isaac. E ele pediu uma prova, Abraão disse: então eu tenho mais de 100 anos, como é que eu vou ter filho com mais de 100 anos? Aí Deus disse, uma das coisas que Deus disse foi isso, que ele fizesse essa marca no seu órgão reprodutor, porque foi exatamente esse órgão que fez Isaac nascer. Então todos os judeus são circuncidados. Aliás, os exércitos e os capangas de Hitler, quando queriam tirar a dúvida se uma pessoa era judia ou não, um homem, né, mandavam que ele abaixasse as calças, porque se ele trouxesse essa cicatriz, ele era da aliança com Deus, da aliança de Israel, e portanto ele era perseguido pelo nazismo. Foi o alvo principal do nazismo. Os irmãos sabem, 6 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra, debaixo do nazismo. Bom, mas o que nós temos aqui é um texto que nos fala a respeito do julgamento, que eu quero deixar alguns princípios para os irmãos. Ele diz que o que nos prejudica são ordenanças. Elas não estão prejudicando, estão prejudicando o seu julgamento. Você está caminhando para encontrar com Deus, porque as ordenanças dizem tudo que nós devíamos ser. Então elas dizem o que nós não somos. As ordenanças acabam servindo ao propósito de condenar. Por isso que aos Gálatas Paulo diz que a lei é como um tutor que nos conduz a Cristo. Então você às vezes quer chamar o tutor de pai e o tutor diz: não, pela lei você não vai entrar no céu, você vai precisar de um pouco mais do que isso. Como é que então que os circuncidados, que também transgrediram a lei, porque o judeu transgrediu a lei, como é que o judeu era salvo? Era simples. Quem era circuncidado tinha um mandamento do Senhor de que quando cometesse uma transgressão, ele sacrificasse um cordeiro no lugar dele. Porque havia um mandamento que dizia que sem derramamento de sangue, o pecado não pode ser arrancado. O pecado não é pago. Ele só é pago com preço de sangue. Com ouro você não compra Deus, com todo o dinheiro que você tiver, porque tudo já é dele. Se quiser comprar o perdão de Deus, o preço é o sangue de um animal que nunca pecou, um animal inocente. Por isso, o cordeiro sacrificado não podia ter uma pata torta, defeituosa, não podia ser manco. Ele não podia ter manchas no corpo, não que mancha fosse alguma coisa ruim, mas para dar exemplo de alguém que seja imaculado. Porque esse cordeiro era uma preparação que Deus estava fazendo para o mundo conhecer Jesus. Então no mundo inteiro se sabia do que o hebreu fazia, e que o hebreu esperava um rei, filho de Davi, que governaria o mundo.
e dominaria o mundo e faria um reino justo, um reino de paz. Por sendo judeu, faria com que os homens se ajustassem à lei. Então os hebreus esperavam por isso e espalharam pelo mundo. Aí Jesus veio. O hebreu disse: não é esse não, vamos esperar mais um pouco. O que a gente faz com isso? Não, a gente mata ele, vamos crucificá-lo. E mataram o Filho de Deus. Só que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não se ressuscitou. Todos os textos da Bíblia colocam na passiva: ele foi ressuscitado. Jesus foi passivo na sua ressurreição. Foi um milagre feito pelas próprias mãos de Deus. Deus ressuscitou Jesus. E aí Jesus subiu aos céus e mandou a sua igreja espalhar pelo mundo a boa notícia, que é o transliterado do grego, a gente chama de evangelho, quer dizer, uma boa notícia, uma boa nova. E é essa boa notícia que os colossenses receberam. Eles se converteram ao Senhor, mas agora, por causa da influência grega, eles estavam sendo puxados para pensar como homens e não aceitar a revelação de Deus. Por isso Paulo escreve dizendo que, veja o verso 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela vossa incircuncisão, ou seja, o gentio não tinha mandamento e nem permissão de Deus para oferecer sacrifício. O sacrifício só podia ser feito dentro do templo de Jerusalém. E quem poderia oferecer? Um sacerdote, um hebreu. Portanto, quem era circunciso não estava obrigado a entregar um cordeiro, mas também ficava sem perdão. Então, por isso Paulo diz que quem nos condenava eram as nossas transgressões, e isso todos nós temos, todos pecamos, mas ao mesmo tempo a nossa incircuncisão, porque a circuncisão nos daria direito de sacrificar um cordeiro no nosso lugar. Então parece um problema sem solução, porque ainda que eu descobri que eu tenho sangue judaico, né? Minha linhagem vem lá de Portugal, é de judeu, mesmo assim eu não sou judeu de sinagoga, eu nunca fui circuncidado, logo eu não tenho o direito de oferecer sacrifício de animal no meu lugar, para que o meu pecado seja perdoado. Então eu me encontro nisso que Paulo disse dos gentios: vocês estavam mortos por causa das vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Mas Jesus vos deu vida, verso 13, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, quando Jesus ressuscita, Jesus morreu a minha morte. Quando Jesus estava na véspera de ser entregue à morte, Ele deu uma ceia, tipo um jantar, com os discípulos. Quando os discípulos iam comer o pão, que Ele, como sendo o mestre dos discípulos, Ele que distribuía. E Ele, fazendo a distribuição, Ele disse isso: isto é meu corpo que é dado por vós, comam dele todos. Os discípulos comeram. Aí depois Ele disse: este é o cálice da aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, façam isso em memória de mim. E aí os discípulos beberam do cálice de Jesus. É curioso que a essa altura Judas já tinha saído para trair Jesus. Ele não tomou da ceia, ele faltou ao culto, ele saiu no meio do culto. E aí, quando Jesus, a última ceia de Jesus, ele disse que o pão representava o seu corpo e o sangue dele estava representado no vinho, no cálice. E é exatamente nessa perspectiva que nós temos olhar. Mas se o irmão progredir na leitura, vai ver que ele vai falar a respeito dos delitos e da nossa dívida, porque Ele perdoou todos os nossos pecados, todos. Então é isso que nós vamos ter que apresentar diante de Deus no juízo. Verso 14 ele diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, no dia do juízo, se a pessoa comparecer, imagine, na hora, todos vão comparecer, até os que já morreram, as criancinhas, todo mundo que tiver, vai ser ressuscitado. E aí, comparecerão, quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai comparecer. E eu fico imaginando aqui um diálogo, em que a pessoa diz: não, eu não fui tão mal assim. E aí Deus dizer para ele:
Você concorda que a ordenança diz que não é para mentir, não é para dar falso testemunho? Essa ordenança está certa? E a pessoa vai responder: não, ela está certa, era preciso mesmo. E quantas vezes você mentiu? Quantos pecados você vai ter que responder por eles? Teve um teólogo que fez uma conta, que se um homem vivesse só 30 anos, e ele foi arredondando sempre para baixo, mas que ele cometesse somente 3 pecados por dia, o que seria o melhor dos homens da terra, né? Quem comete só 3 pecados. Lembre-se que a gente peca por palavras, por obras e também por pensamento. Então, digamos que esse homem cometeu um desses pecados, por pensamento, por palavra, por obra, só 3 por dia. Em 30 anos ele teria perto de 3.000 pecados para responder para Deus. Você chama isso de um inocente? Não tem condição. Há muitas doutrinas, muitas filosofias no mundo que ensinam que você tem que ser bonzinho. Que se você oferecer boas obras a Deus, Deus vai fazer vista grossa para aquilo que você fez de errado. Se você der muita esmola, fizer muita caridade, aí você entra no reino dos céus. A Bíblia não diz nada disso. O que a Bíblia diz é que os que serão julgados segundo suas obras serão condenados, porque os mandamentos mostram que nós erramos. Às vezes até fazemos o bem para tentar encobrir o que fizemos de errado. Deus não vai fazer vista grossa para pecado de ninguém. É preciso o sangue de alguém. O salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado. Então o apóstolo Paulo diz aqui que ele removeu a nossa dívida, encravando na cruz. A nossa dívida, ele diz aqui, verso 14, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Veja que a obra de Cristo foi completa, inteiramente, não ficou nada, encravando na cruz. Então Jesus pregou na cruz o nosso escrito da dívida. Verso 15 diz: despojando os principados e as potestades, aqueles que tramaram a nossa morte. Aqui incluem demônios, incluem os grandes líderes políticos, todo tipo de poder será exposto publicamente. Foi na cruz, isso se tornará visível na segunda vinda de Cristo. Expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus venceu todos os poderes para poder resgatar esses que creem. É isso que ele está dizendo. Que os colossenses, quando creram, já tiveram sua dívida paga, não precisavam abraçar uma nova filosofia, nem outra coisa. O que precisavam era crer nessa verdade, que o nosso escrito da dívida, da sua dívida, foi arrancado e pregado na cruz, removido completamente. Como nós podemos entender bem esse texto? Eu quero encerrar contando uma historinha, uma alegoria. Essa história foi elaborada pelo meu irmão, porque meu irmão que é pastor em São Paulo, quando ele era pastor da igreja do setor Pedro do Rico, lá em Goiânia, o boletim da igreja tinha um nome, o jornalzinho que eles publicavam lá, chamava Tetelestai, que é uma palavra grega que diz, está consumado. Tetelestai quer dizer isso. E foi isso que Jesus disse na cruz. Quando Jesus ele disse, está consumado. A palavra grega que está lá é o verbo telos, ou teléu, né? Que significa aperfeiçoar. E ele diz tetelestai, ou seja, está consumado. Agora está tudo perfeito. O plano de Deus foi cumprido quando Cristo estava morrendo. Então, para explicar isso, ele conta um pouco de uma história, para que a gente possa entender o que Cristo fez na cruz por você. Acontece que era costume que as pessoas, quando fossem presas ou mortas, fosse colocada o escrito da dívida dele com a sociedade, o crime dele, deveria ser colocado, escrito e pregado na porta da cela que eles estavam. Então um homem foi colocado na cadeia, era ladrão, tinha um punhado de crimes, e uma lista de crimes deles foi colocada na porta da cela, pelo lado de dentro, para que ele ficasse olhando por que ele ia morrer, e ele foi lançado então na cadeia. Só que dentro da cadeia, olhando o seu escrito de dívida, ele viu alguém se mexendo, ele olhou, ele tinha um companheiro de cela. Aí ele foi conversar com esse homem que estava dormindo lá na cela, ele cutucou e disse,
conversa um pouco comigo aqui, eu vou morrer por esses dias agora, eu estou muito triste. O que foi que você fez para mim preso? E um homem que estava com ele disse assim: eu não fiz nada de errado. Ué, mas então por que você está preso? Ele falou: porque eu sou rei, e eles não aceitam que eu seja o rei, e eles me prenderam. Mas eu não cometi crime nenhum. Aí o sujeito disse: então você é rei? Ele falou: é. Você viu algum crime denunciado na porta da minha cela? Algum escrito de dívida? Ele falou: não. Eu sou rei. Eu falei: então o senhor é rei, o senhor vai assumir o trono? Eu falei: vou assumir meu trono. Quando o senhor assumir o trono, o senhor faça um favor para mim, faça uma graça para mim. Depois, não. Se o senhor assumir antes de eu morrer, me dá uma anistia, me dá um perdão, para que eu não morra. Eu ainda quero viver muito. O senhor faria isso por mim? Você acredita que eu sou rei? Eu acredito. Então, você verá isso. Eu vou fazer por você. Aí o homem dormiu mais tranquilo. Falou: se esse homem for liberto logo, ele senta no trono e ele me tira da cadeia, né? Então ele conseguiu dormir. Quando é de manhã, ele escutou a porta batendo. Ele acorda com a porta batendo, a porta da cela. E ele olha para a porta, não tem nenhum escrito de dívida mais. Ele olha do lado, o amigo dele não está mais. Ele falou assim: então foi isso. O meu amigo já foi para o trono, já se tornou rei e já me libertou no dia seguinte. Aí ele sai todo feliz da cadeia. A porta estava aberta, ele foi saindo, ninguém segurou ele, não tinha mais dívida. Agora eu vou voltar para minha família, vou voltar para a minha vida. E quando ele ia caminhando, ele viu uma multidão reunida. E quando estava aquela multidão reunida, ele aproximou para ver: o que é isso? E ele aproximou e viu que tinha um homem que tinha sido executado, que estava crucificado. Então, e ele aproximou mais um pouco, ele olhou o rosto e viu que era um amigo, um colega de cela dele. Ele falou: não entendo. Ele está crucificado, sendo que não cometeu crime nenhum? O que será? E viu balançando um escrito de dívida na cruz. Então ele foi lá olhar na cruz o que estava escrito. E quando ele olhou, o susto dele foi grande. Porque ele diria para você nessa noite: era o meu escrito de dívida que estava na cruz. Mataram ele no meu lugar. Isso é para que você entenda a obra de Cristo. Deus não ia deixar os seus pecados, suas transgressões, as ordenanças deles passarem impunes. Ou você acha que Deus faria isso? O seu conceito de bondade é esse? De ser injusto? Não, Deus jamais faria isso. Então por que é que Deus enviou seu Filho ao mundo? Deus enviou seu Filho ao mundo para que ele morresse pelas transgressões dos homens. Jesus, sem ter cometido crime nenhum e sendo rei, sendo o maior de todos os homens, aceitou morrer no seu lugar na cruz, para arrancar o seu escrito de dívida. Ele levou a tua culpa para a cruz. E como é que você lança a mão dessa salvação? Você tem que simplesmente orar, pedir perdão a Deus e confessar que você crê em Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 9, ele diz: a saber que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você já está salvo. Você já está salvo. Paulo diz que são dois instrumentos do seu corpo que você precisa usar: a boca, para você dizer Jesus é meu Senhor, e o seu coração você vai crer que Deus o ressuscitou entre os mortos. E é por isso que o próprio Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o seu pecado, qualquer pecado que eu cometi, que você cometeu, que qualquer homem cometeu, que qualquer criança cometeu, precisa de pagamento. Os meus já foram pagos por Cristo na cruz. Porque eu mereço? Não. Eu não mereço. Estou muito longe de merecer algum favor de Deus. É graça. Foi um presente que Jesus me deu, me revelando
a boa notícia de que um homem morreu pelos pecados. Portanto, qualquer homem no mundo, seja judeu, seja circunciso, não circunciso, seja grego, se ele se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, ele está salvo. Vamos orar ao Senhor.